Vamos, então, dar início ao nosso encontro de hoje, desde já agradecendo a participação, mais uma vez, né, a participação de todos e todas, com muito carinho, que eu, né, a Marlúcia, diretora do CMEI Denizar Santos, recebo a todos vocês, familiares, servidores, crianças também, alunos e alunas que estão aí participando também, com muito carinho que nós recebemos vocês hoje para esse primeiro encontro, né? Que essa noite seja uma noite de diálogo, uma noite onde nós possamos externar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e que eles sejam respondidos, né? E que a gente saia hoje com um coração leve, em respeito a profissionais, todos vocês familiares, o nosso diálogo, né, e o nosso carinho constante para com todos vocês. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos e todas, e eu vou explicar mais uma vez um pouquinho da dinâmica da sala de teleconferência, do Google Meet. Vocês vão observar, né, mais uma vez eu vou falar, embaixo da tela, quando vocês clicam na tela, aparece 3 desenhozinhos. É o desenho do microfone, que é o áudio de vocês. O desenho de um telefone, que o aplicativo em si. Se você clicar aí, você sai do aplicativo. E um desenho de uma câmerazinha, que é o vídeo de vocês, né? Então, eu peço que durante o nosso encontro, enquanto alguém estiver falando, que vocês mantenham esse desenhozinho do microfone clicado, fechado, porque aí ele vai fechar, porque senão o som, o barulho da sua casa, o seu barulho, o seu som, atrapalha quem estiver falando, né? E também a recepção, né, da sala fica melhor também. E o outro íconezinho, vocês fiquem à vontade, para deixá-los aberto ou fechado, aí vocês que sabem. Do lado direito, aparecem 2 ícones de pessoas, aí vocês vão ver aí que nós temos, nesse momento, 36 pessoas. E do lado tem uma caixinha com o nome chat. Se vocês clicarem nessa caixinha do chat, vão ver o que está escrito, as mensagens que as pessoas deixam. Eu gostaria de solicitar que, durante o nosso encontro, vocês colocassem nesse chat o nome de vocês, o nome do seu filho ou da sua filha e a turminha dele ou dela. Só para a gente ter, porque a gente está gravando, né? E o chat também fica gravado para a gente fazer uma lista dos participantes desse encontro de hoje. Caramba, começou ainda não? Então, peço que vocês coloquem lá no chat. Vocês clicando no chat, aí embaixo vai aparecer a barrinha onde vocês vão digitar o nome de vocês, o nome do filho de vocês, ou da filha de vocês, e a turminha qual é. Não tem problema. Se não lembrar, né, que é tanto tempo, né, que a gente está longe, né, pode ser que esqueça. Não tem problema, não. Botou lá seu nome, o nome do seu filho, sua filha e a turminha, tá bom? Infelizmente agora nada. Apareceu que saiu. Deve ter esperado aguardando. Então, agora, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós teremos 3 momentos no nosso encontro de hoje. Eu vou iniciar, né, nesse momento, falando rapidamente para vocês um breve histórico de todo o processo que nós estamos vivendo. Cadê o pessoal, velho? Esse momento, né, de afastamento e de suspensão das atividades, tá? No segundo momento, nós teremos a nossa pedagoga, né, que está nesse momento afastada, trabalhando na CEM, terminando o seu curso de doutorado, a Rosinete Pimentel, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a educação infantil, o seu currículo. E, ao final, nós vamos falar um pouquinho para vocês da proposição do protocolo para um possível retorno, né, das atividades escolares. Bom, e depois a gente vai abrir, então, para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento,
né, fazer perguntas ou fazer alguma reflexão que você achar importante, ok? Então, serão 3 momentos. Nós estamos trabalhando com o teto de terminar a nossa live às 19h30, porque nós sabemos, né, que todos estão cansados no final do dia, então a gente pretende terminar às 19h30, ok? Agradeço mais uma vez a participação de todos e todas. Então, gente, iniciando o nosso encontro, eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto em que a gente está vivendo com a suspensão das atividades por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Então, desde o mês de março, nós estamos com as atividades presenciais suspensas. O Ministério da Saúde, através de uma portaria, a portaria 188, ele declarou emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. E essa portaria, ela suspendeu, né, ela trouxe várias delimitações acerca da suspensão das atividades presenciais, da restrição ao convívio, né, fechamento de o comércio, de escolas. Então, essa portaria foi do Ministério de Saúde, foi a portaria maior, o documento maior, legislação maior, que os municípios e estados se basearam para também deflagrar o fechamento das atividades presenciais nos estados e municípios. Temos também a portaria da saúde, né, do Ministério da Saúde, de março também, do dia 20 de março, que declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária de coronavírus, né, da pandemia de coronavírus. E temos, então, o decreto municipal 18044, de 16 de março de 2020, que estabeleceu a suspensão presencial das atividades escolares, né, e que foi reiterado pelo último decreto 18171, publicado agora no dia 1º/9, que prorroga a suspensão das atividades presenciais até o dia 30 de setembro. Então, nesse momento, nós estamos sendo legislados por esse decreto no município de Vitória. Né? Além disso, outros documentos, pareceres do Ministério Público do Trabalho, do Conselho Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação, vieram, então, reiterar, né, uma legislação própria para essa suspensão das atividades que acontece até o momento. Tendo em vista essa suspensão das atividades, né, e esse amparo legal dessa legislação, a PMV, né, Secretaria Municipal de Educação, adotou, então, diretrizes para o trabalho remoto, né, dos profissionais com a suspensão das atividades no município de Vitória. Então, essa suspensão das atividades determinou, então, o trabalho em home office dos servidores e o acompanhamento das atividades às crianças, alunos e também alunos do EJA, nesse período de afastamento das atividades. Então, os trabalhadores da educação, nós estamos desde o início de março, né, do período de março, final de março, nós diretores estamos em trabalho em regime de home office, e gradativamente os demais servidores também foram entrando em regime de trabalho em home office. Nesse trabalho, nós estamos em casa, trabalhando em casa, né, nós estamos trabalhando de forma presencial, e os servidores, como um todo, a gente iniciou, então, com uma formação continuada, né, que no primeiro momento nós nos debruçamos sobre os documentos, as legislações, documentos da unidade, da prefeitura e alguns documentos de legislação. Iniciamos também a formação da unidade, né, de ensino, do Centro de Indenização, onde nós criamos um programa, né, um projeto de formação continuada, que nós começamos a trabalhar desde o mês de maio até agora o final do mês de julho. Nós estávamos em formação, né, tudo de forma não presencial. E também
iniciamos as interações com os nossos alunos nas redes sociais e também na plataforma de aprendizagem, que no caso da educação infantil vai iniciar agora. Então, nós, servidores, já estamos trabalhando bastante desde o período da suspensão das atividades. No início, nós fomos um pouco surpreendidos, né, por conta dessa situação, porque quando essas atividades foram suspensas, nós acreditávamos que isso não iria demorar tanto, 15 dias, 20 dias, aí quando deu 15 dias, 30 dias, e depois a gente foi aí se assustando, todos nós, né, vocês familiares, nós servidores, nos assustamos com o tempo em que essa pandemia se estende. Nunca antes visto na história do mundo, nós tivemos um período de suspensão de atividades tão grande como esse, né, os mais idosos, né, nossos avós falam da gripe suína, da gripe asiática, mas a gente a maior parte de nós não viveu esse momento, né? Então, nós, enquanto servidores, ficamos inicialmente nesse estado, né, de susto, de angústia, acho que todos nós passamos por isso, né? E aí, ao longo do tempo, né, fomos pensando como voltar a nos aproximar de novo de nossos alunos, como vencer essa saudade, esse distanciamento, de uma maneira que pudesse, vou usar o termo até que a secretaria usa muito, mitigar, diminuir um pouco os danos causados por esse afastamento. E aí nós começamos, então, né, a secretaria inicialmente propôs, e depois nós, enquanto unidade, também fizemos nossas proposições para atividades complementares em apoio à aprendizagem dos nossos alunos. Então, as atividades complementares de apoio são atividades educativas integradas ao currículo escolar que ressignificam e ampliam tempos, espaços e as oportunidades de aprendizagem. Contudo, não são substitutivas de atividades presenciais letivas. A gente sabe que o que a gente propõe enquanto atividade complementar é uma coisa que difere do conteúdo e da aprendizagem que é proposta na unidade de ensino. Então, vocês mesmo, né, como familiares, vocês não são professores, não que vocês não tenham, né, condições de auxiliar seus filhos nas atividades, mas a gente entende as dificuldades enfrentadas por vocês, a gente entende que muitos dos senhores trabalham e, às vezes, problemas com a tecnologia, problemas com acesso à internet, mas, mesmo assim, a gente está tentando propor, né, algumas atividades que venham a complementar um pouco, né, essas atividades, essa situação que a gente possa estar propondo para nossas crianças. E aí, nós tivemos, então, né, o primeiro caderno que foi proposto pela Secretaria de Educação, foi um caderno que foi postado no site da Prefeitura e foi entregue uma versão impressa para alguns pais, né, que a gente não recebeu para todas as famílias, a gente entregou também, né, para as crianças, para as famílias na nossa unidade. Temos o segundo caderno de atividades complementares, que vai agora, provavelmente na próxima semana, nós devemos postar ele nos nossos grupos, né, de WhatsApp, vamos disponibilizá-los para as famílias, e na próxima semana, no mais tardar na outra semana, nós vamos estar também já distribuindo algumas versões impressas desse caderno, é o segundo caderno de atividades. E o terceiro caderno, que já está em fase de elaboração, que também vai acontecer da mesma maneira, vai ser disponibilizado pelas redes sociais da unidade do Denizar Santos e também algumas versões, cadernos de versões impressas. Então, gente, pensando um pouco em diminuir esse distanciamento provocado, né, pela pandemia, nós tentamos algumas interações com as famílias, né? Essas interações, como não poderiam ser presenciais, nós iniciamos, então, através do Facebook, né? Então, no mês de abril, início do mês de abril, nós reativamos o nosso Facebook, que nós não tínhamos o costume na unidade
de trabalhar em redes sociais. Nós não tínhamos grupos de WhatsApp, nós não tínhamos interações via Facebook. Há muito tempo que a nossa página do Facebook estava praticamente desatualizada, aí a gente teve que abrir um novo Facebook, e começamos, então, a postar atividades, brincadeiras, atividades lúdicas, né, que a gente não trabalha com atividades, né, escritas, não tem como, ainda mais nas redes sociais, trabalhar dessa maneira. Então, a gente tentou, então, esse primeiro contato com as nossas famílias. A gente percebeu, né, que ao longo do processo, as famílias foram participando, foram curtindo, foram interagindo, mas a gente viu que o alcance não foi muito grande também. Aí nós tentamos uma segunda alternativa, nossos grupos de WhatsApp. Então, no mês de julho, nós iniciamos, então, né, abrimos o grupo de WhatsApp por turma, e iniciamos as interações com as crianças pelos grupos do WhatsApp. A gente sabe que com as crianças, mais por meio de vocês, né, familiares, que essa interação é possível. Então, a gente iniciou, né, essa interação nos grupos de WhatsApp, e estamos acompanhando, né, essa tentativa de conseguir ampliar essa chegada das proposições, dos nossos recadinhos, dos nossos avisos, no grupo de WhatsApp. Então, a gente está acompanhando aí, estamos em pleno processo aí de incentivar a participação nesse grupo, né, de WhatsApp. Iniciamos também, agora no mês de agosto, a entrega de atividades impressas, né, os grupos do 4 ao grupo 6, as professoras sentiram a necessidade de estar propondo algumas atividades impressas, né, projetinhos, sequências didáticas, para as nossas crianças. Hoje mesmo foi dia de entrega, e amanhã também temos mais um grupo. Se alguém não conseguiu pegar o seu caderninho, a sua pastinha, né, procura lá, que está lá, guardadinho para vocês. Então, nós trabalhamos, então, estamos iniciando esse processo também. Tivemos também entregas de kits de alimentação. Mas aconteceu, né, de uma maneira diferenciada, inicialmente, logo no final do mês de março, nós fizemos um levantamento do estoque de merendas da escola, que não poderia ficar por muito tempo, né, e fizemos, então, uma entrega para algumas famílias da nossa unidade desse estoque de merenda. Nós fizemos os kits, né, umas pequenas cestas, e entregamos, então, para as famílias. As famílias que foram contempladas nesse primeiro momento foram famílias listadas pela SEMI, através do banco de dados deles, né, e o critério foi famílias que não seriam atendidas pelo CadÚnico, porque, numa ação conjunta, as famílias que são atendidas pelo CadÚnico receberiam cestas por conta pelos CRAS, né, pelo apoio da assistência social. Então, nós fizemos, então, a entrega desses kits de merenda, fizemos um segundo momento também, com o restante da merenda também, que sobrou dos estoques de merenda, e também apoio de alguns professores, de profissionais da escola, né, montamos alguns kits e entregamos já num levantamento feito por nossos profissionais, de famílias que a gente reconhecia, sabia que estavam enfrentando dificuldades, fizemos algumas ligações. A gente sabe que a gente não consegue contemplar todos, né, mas a gente tentou, né, pelo menos diminuir um pouco esse sofrimento de algumas famílias que a gente observou, né, nas ligações, nos contatos afetivos que nós fizemos, né, em especial os professores e assistentes fizeram, e as pedagogas. Então, nós fizemos, então, essa entrega, foi na segunda entrega, e agora, no final de junho, nós tivemos, então, a primeira entrega dos kits de alimentação que foram enviados pela SEMI. Esse kit de alimentação foram comprados alimentos com recursos, né, do PENAE, Programa de Alimentação Escolar, né, e esse programa tem as verbas que vêm para o município, eles compraram, então, para todos os alunos, e todas as famílias receberam
então, seus kits de alimentação, tá? Então, foi feito dessa maneira, o kit de alimentação. E, provavelmente, tá, né, recebemos o aviso de que, provavelmente, agora no final do mês de setembro, início de outubro, vai acontecer a entrega do segundo kit. Também será para todas as famílias. Então, a gente recebeu esse aviso, tá? E aí, nós estamos trabalhando aí com a manutenção da unidade de ensino, a gente, semana, está recebendo a Secretaria de Obras, que está fazendo a reforma da nossa calçada, então isso vai ser muito bom para a gente, né? Então... Só vou desligar um aplicativo aqui, peraí. Aí, então, é dessa maneira, tá, gente? A gente está trabalhando, então. E nós teremos agora, para finalizar essa primeira parte, gente, eu pedi a Débora para dar uma palavrinha para vocês, nossa pedagoga, sobre a plataforma Aprender VIX, que é uma novidade que vocês terão acesso a partir do dia 14 de setembro, e ela vai falar rapidamente para vocês como que vai acontecer isso. Com a palavra, Débora. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou apresentar a minha tela para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar. A Prefeitura de Vitória, ela comprou um pacote de e-mails e de ferramentas, né, da Google, para nós profissionais e para as crianças, né, poderem usar essas ferramentas da Google para a gente poder produzir atividades e vocês estarem fazendo também via plataforma, né? O nome da plataforma aqui, a Prefeitura de Vitória, né, colocou, foi Aprende VIX, né, que é o Google Classroom, o Google Sala de Aula. E aí, cada criança está sendo gerada um e-mail, né, com domínio do Gmail, e aí, cada criança vai receber esse e-mail, porque para acessar a plataforma, o Google Sala de Aula ou o Google Classroom, que é a nossa plataforma Aprende VIX, você vai precisar de ter esse e-mail do Gmail da criança que a prefeitura está fazendo, né, criando esse e-mail para as crianças. E aí, vocês vão receber esse e-mail via SMS, o e-mail da criança e a senha. Essa senha é uma senha padrão, e aí, quando vocês forem fazer o primeiro acesso, vocês vão ter que alterar essa senha. Vou apresentar aqui a minha tela rapidinho, para vocês verem, né, assim, só uma dica de como que vocês, assim que vocês receberem esse SMS, com o e-mail da criança de vocês e a senha, vocês saberem mais ou menos o que vocês precisam fazer. E aí, vocês já veem minha tela? Estamos vendo sim, Débora. Ótimo. Aqui, ó. Recebeu esse e-mail, né? Você pode vir aqui na plataforma, o endereço da plataforma é aprendevix.edu.vitoria.es.gov.br. Depois eu vou mandar no chat para vocês esse endereço. E aqui dentro, né, da plataforma Aprendevix, aqui em cima tem um menu chamado Criança/Estudante. Esse Criança/Estudante tem a opção Educação Infantil ou Ensino Fundamental, nosso caso é Educação Infantil, a gente dá um cliquezinho aqui, e aqui tem todas as informações para vocês tirarem dúvidas, tutoriais de como você vai fazer para colocar para funcionar esse e-mail para ter acesso à plataforma Aprendevix, onde serão postadas, né, as atividades, as propostas de interação, a comunicação. E aí aqui tem um tutorial, se você clicar, de como, acessando o Gmail, vai para o YouTube, que é um tutorial de como você colocar o e-mail da sua criança para funcionar, para você ter esse acesso. E aqui embaixo também, ó, tem explicando outros tutoriais de como
alterar a senha, né, no caso do e-mail, e basicamente é isso. Se vocês já lidam com e-mail, é a mesma coisa, você só vai cadastrar uma nova conta, que é do e-mail da sua criança, né? Basicamente é isso. E aí, pela plataforma, é interessante, assim, né, porque lá você tem como se comunicar o tempo inteiro. Lá tem uma parte de comentários, que você pode colocar comentário, aí depois o profissional vai poder responder, tirar alguma dúvida por ali. Lá também tem link para o Meet, de repente, né, pode ser feita reunião com os profissionais por ali também. E aí é uma plataforma bem interessante que a gente vai começar a usar a partir do dia 14, tá? Então, basicamente, deixa eu colocar no chat aqui, que é o endereço da plataforma, que vocês podem tirar dúvidas de vocês e verem os tutoriais para acessar a plataforma. É só isso. Obrigada, Débora. Então, na próxima semana, vocês vão receber, né, o link e a senha para fazer esse primeiro acesso, que vai acontecer no dia 14, tá? Agora, nosso segundo momento, eu convido a Rosinere, né, para estar conosco. Ela vai falar um pouquinho para a gente. Só um minuto. A Rosinere, ela é nossa pedagoga, no momento está licenciada, né, trabalhando na Secretaria de Educação. Então, ela é professora e pedagoga nas redes de Vitória e Vila Velha, atua como técnica no setor da educação infantil de Vila Velha e na coordenação de avaliação educacional em Vitória. Doutora em Educação pela UFES, membro do Grupo de Pesquisa e Federalismo em Políticas Educacionais e compõe o Conselho Municipal de Vitória como suplente do segmento da comunidade científica e atua no momento como vice-diretora da ANPAI. Então, com a palavra, a Rosinere, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês, né? Já agradeço aí a apresentação feita pela Marluce, mas quero dizer que vou ficar muito à vontade, né, para falar do lugar de pedagoga, né? E, acima de tudo, pensando no percurso e na experiência que eu tive, né, como pedagoga desse CNI. Eu tive a oportunidade, o privilégio de compartilhar boas experiências, né, e boas vivências aí no percurso que eu estive presente no CNI, né. Então, para mim, na verdade, um privilégio, né, e uma honra poder estar partilhando desse momento com vocês, né, e vou ficar muito à vontade nesse sentido, né, de trazer algumas questões aqui, refletir com vocês alguns aspectos, mas pensando muito nesse lugar de pedagoga, né, e de todos os desafios que penso eu, né, estarem nesse momento sendo vivenciado, tanto no âmbito da unidade de ensino, no âmbito do CMEI, mas também nas relações, nas interações que estão sendo pensadas e planejadas com vocês, famílias, né? Então, acho que o objetivo da fala vem muito nesse sentido, né, da gente pensar essas questões a partir desse movimento da escola e daquilo que a gente pode potencializar para realmente aí garantir a melhor forma e pensar numa melhor maneira mesmo de trazer a aproximação dos nossos alunos, né, e criar um vínculo entre escola e família. Então, acho que o objetivo da fala é esse. E aí já queria parabenizar, né, a equipe do CNEI, né, e agradecendo o convite pelo tema escolhido, e já pedindo licença para fazer um acréscimo, né, vocês indicaram no tema para a abordagem desse momento, né, falar um pouquinho sobre o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, e aí eu acho que a gente pode colocar essa frase no plural, porque diante do contexto que a gente está vivendo, né, cada vez mais incide aí a necessidade da gente pensar os diferentes processos de ensino e aprendizagem na educação infantil, né, compreendendo que esses processos eles se estabelecem em diferentes contextos, e cada vez mais, né, acho que a pandemia tem colocado esse desafio para a gente, isso requer pensar a função social da escola.
que é justamente criar essas conexões a partir desses diferentes contextos. E acredito que esse hoje tem sido o maior desafio que as escolas estão vivenciando, né, os profissionais como um todo e as famílias nesse contexto de pandemia. Né? E além de tudo, ter a compreensão de que pensar os diferentes processos de ensino-aprendizagem na educação infantil, eles não se estabelecem como um receituário pronto, acabado, né? E ele, de fato, vai demandar de nós esse exercício contínuo de pensar os diferentes processos e que demandam e precisam ser construídos. Não é nada que está dado. A gente realmente vai precisar fazer junto e aprender a fazer junto. Então, acho que essa é uma primeira premissa aí que pode nortear as demais questões e os planejamentos, né, a forma de pensar a escola nesse momento. E aí, a Marluce me fez o desafio de tentar falar, né, em 15 minutos. Eu vou, para tentar ser um pouco didática, né, vou tentar aqui estabelecer alguns pontos, né, para organizar a fala. E aí eu queria destacar, na verdade, 3 aspectos. O primeiro deles é pensar um pouco nessa relação de parceria, porque acredito que o sentido dessa palavra ele nunca foi tão necessário de ser praticado nesse momento. E quando a gente fala em parceria, é importante a gente também pensar a compreensão do sentido que essa palavra nos impõe, que fala dessa relação de respeito e empatia, que nada mais é constituir relações que a gente consiga se colocar no lugar do outro. E aí essa ideia, essa relação de se colocar no lugar do outro, ela se faz numa construção entre a família e a escola, né, entre os profissionais e as crianças, entre as crianças e os profissionais. Então, precisa se pensar nesse movimento do quanto que se faz necessário fortalecer esses vínculos, fortalecer essas conexões desses diferentes contextos de aprendizagem, para que essa parceria efetivamente ela aconteça. Então, acho que esse é o primeiro exercício para se pensar uma relação de ensino e aprendizagem na educação infantil. Principalmente considerando um contexto como esse, jamais vivenciado, né, durante aí séculos, a gente acha que até pode dizer que nada parecido com isso a gente vivenciou nesse tempo. E aí um outro aspecto que eu queria também destacar, né, nessa relação, é a questão das aprendizagens, que é algo tão caro, né, pensando a relação educacional, pensando o processo educativo, e aí da necessidade de entender que depois do dia 17 de março, nenhuma escola no Brasil e em grande parte do mundo não puderam mais pensar esse espaço educativo da mesma forma. E isso foi um dos aspectos que a pandemia trouxe. Né? Ela nos removeu, na verdade, de vários paradigmas, de várias certezas, de vários modelos em que a escola era pensada. E nos coloca o tempo inteiro em xeque e nesse desafio da gente realmente pensar um outro modelo de escola. E nesse processo de pensar um outro modelo de escola, né, de compreender que processos são esses de aprendizagens possíveis dentro desse contexto, a gente precisou se conectar com novos modos de aprender a fazer educação, que é o que a gente está vivenciando na atualidade, né? Um pouco a Marluce, ela traz isso na fala dela, quando ela vai pontuando das várias tentativas que estão sendo feitas, os planejamentos que estão sendo organizados para garantir esses vínculos, né, para garantir essa conexão de aprendizagem da escola com as famílias e com as crianças. E é exatamente esse movimento que a gente está vivenciando hoje, né, de pensar e se conectar com novos modos de fazer a educação acontecer. E compreendendo que essa aprendizagem, ela não é uma via de mão única, ela não acontece só na relação dos profissionais, dos docentes, da própria gestão e organização da escola, mas ela se faz numa relação que é mútua.
tanto do ponto de vista da organização e da gestão pedagógica, né, e da gestão como um todo da escola, que precisou aprender novas formas de pensar o funcionamento dessa escola, né, a organização do trabalho pedagógico dessa escola, mas também pela via das famílias, né, que de uma hora para outra se viram tendo que se apropriar de determinados processos, ou até mesmo se aproximar de determinados processos educativos com seus filhos em casa. Então, acho que pensar esses aspectos, eles nos remetem muito a essa relação do quanto que a gente precisa estabelecer para conseguir concretizar um planejamento, para conseguir concretizar qualquer ação nesse contexto de pandemia, uma relação de empatia. Se colocar, de fato, no lugar do outro para entender qual é a minha contribuição, qual é a minha posição nesse espaço-tempo que eu estou chamando de escola. Nesse espaço-tempo que eu estou dizendo que aqui pode acontecer relações de ensino e aprendizagem. Então, acho que esse é um aspecto importante da gente começar a esmiuçar mais, a detalhar mais, a pensar mais sobre isso. Porque, a partir do momento que a gente consegue ter, né, a compreensão da importância e da relevância desses processos na escola, a gente começa a nos abrir para pensar também outras possibilidades. Porque eu sei que esse contexto todo, no primeiro momento, ele causou susto, causou, muitas vezes, pânico, ansiedade, tristeza, e uma série de sentimentos que foram se misturando nesse contexto. Mas que a gente precisa, de algum modo, trazer agora uma potência para que esse trabalho efetivamente aconteça. E aconteça numa relação que possa contribuir aí para a garantia das relações de ensino-aprendizagem na escola. Olhando esse movimento de hoje mesmo aqui, dessa reunião, há pouco tempo atrás, jamais um contexto presencial, talvez a gente pensaria numa organização como essa, né, de fazer uma reunião online com as famílias. Então, eu acho que esse movimento, ele foi nos dando também algumas pistas de que outras possibilidades, de que outras janelas podem ser abertas para que a gente pense, sim, a relação de ensino-aprendizagem na educação infantil. Mesmo, e aí eu não estou fazendo nenhuma defesa desse modelo, né, remoto, enfim, porque eu acredito que, né, a escola, o espaço da escola é um espaço primordial e fundamental, né, e acredito nesse espaço enquanto espaço institucionalizado de ensino, de educação, mas eu quero dizer que a gente também não pode ficar numa relação de paralisação, de não ação, de não efetivação do nosso trabalho. Né? Mas também que, para que essa ação aconteça, ela não vai acontecer de modo isolado. Ela vai realmente precisar da colaboração de todos. A escola vai precisar ser vista e pensada por todos. E aí eu acho que é uma questão que a gente está vivenciando com muita força. Né? Do mesmo modo, a quantidade de aprendizagens que os profissionais, de um modo geral, né, docentes, estagiários, assistentes, todo mundo que faz parte desse movimento da escola, né, mesmo as pessoas que não têm um vínculo direto, né, com a ação educativa, né, os cozinheiros, a portaria, enfim, todos os funcionários da escola, de algum modo, tiveram que reaprender esses novos modos de pensar a escola, de pensar esses tempos da escola. Tanto que hoje a gente está vivenciando aí esse movimento do trabalho remoto, né, e aí a Marluce já trouxe um pouco disso aqui, o quanto que isso deve ter sido desafiador no cotidiano da escola para vocês. Né, de pensar uma dinâmica que crie um vínculo, que crie uma interação com as famílias, que crie uma interação com as crianças, né, num contexto de distanciamento. E tudo isso a gente teve que aprender. Né, e aprender a fazer, vivenciando esses contextos todos. Então, acho que pensar nesses dois aspectos, né, de como constituir
essas parcerias, de como fortalecer esse movimento dentro da escola, compreendendo que essas aprendizagens estão sendo vivenciadas por todos nós, escola e família nesse momento. Né? Por um lado, a gente, escola, tendo que aprender a lidar com com novas mesmo aprendizagens, né, no sentido de como pensar esse ensino, de como pensar na garantia dessa aprendizagem para as crianças, né, estabelecer esses vínculos, e, por outro lado, as famílias também tendo que se apropriar de um novo modelo de escola, né, que é o que vocês têm vivenciado aí, eu acho que nessas interlocuções e nesse trabalho que tem sido feito. Né. Então, acho que isso são coisas que vão dando um tom, né, e direcionando um pouco de como que esse trabalho vai sendo planejado e organizado. Um terceiro aspecto diz respeito à questão das interações e das brincadeiras, né, que é um dos eixos centrais, principais da educação infantil, que norteia o trabalho, a organização do trabalho da educação infantil. Esse eixo está estabelecido, né, normatizado nas diretrizes curriculares da educação infantil. E eu penso que nunca, talvez, a gente tenha tido a necessidade de afirmar esse eixo enquanto eixo condutor do nosso trabalho. Né? E esse contexto de pandemia, de algum modo, ele tem aberto, de certa forma, uma oportunidade para que a gente afirme cada vez mais esse lugar na educação infantil e afirme essa concepção de criança, tendo esse entendimento de que o fio condutor do trabalho da educação infantil, o trabalho com a infância, diz respeito às interações das brincadeiras. Né? E aí a gente pode pensar, mas, Rose, como pensar interação e brincadeira num contexto desse de pandemia com as escolas fechadas? E aí eu falo para vocês, na verdade, tudo que está acontecendo, vai nos abrindo a oportunidade de cada vez mais reafirmar esse lugar da educação infantil e de coisas que a gente vem falando, né, e vem discutindo há muito tempo. Né, quando a gente fala da relação das interações, a questão dos campos de experiência, a relação dos tempos e espaços de aprendizagem, compreendendo que cada espaço, de cada tempo pensado e organizado na escola, ele se faz, né, se constitui num espaço, um tempo de aprendizado com a criança. Então, tudo aquilo que a gente discutia, né, no âmbito teórico, né, e de algum modo a gente vai implementando nas nossas ações dentro da escola, no planejamento, nos projetos que são articulados, na organização das atividades, né, naquilo que é pensado para o universo escola, a gente hoje está tendo a oportunidade de dar visibilidade desses contextos na relação com as famílias. Porque, de algum modo, vocês, enquanto família hoje, estão podendo vivenciar mais de perto, talvez, tudo isso que a gente vem colocando enquanto concepção de criança, enquanto afirmação desse lugar da educação infantil, na relação das interações e das brincadeiras. Então, acho que esse contexto de pandemia também me abre esse leque, né, para dar visibilidade para essas relações e do quanto que é importante a gente fortalecer cada vez mais esses vínculos junto às famílias, né, fortalecer esse vínculo com vocês. E nesse sentido, né, as famílias nesse momento elas puderam de alguma forma se aproximar desse contexto, desse universo da educação infantil. E a partir dos momentos e das experiências que são vivenciados no contexto familiar de cada um, que dizem respeito às relações de interação, de escuta, os momentos de brincadeira com as crianças em casa, e tudo aquilo que pode, de algum modo, ser potencializado na relação com a criança. E essas ações, elas podem, né, ser vivenciadas no contexto familiar, né, na relação cotidiana, do dia a dia, do modo como que as crianças elas vão se apropriando do mundo, vão vivenciando determinadas experiências. Né? E isso se revela de coisas que, às vezes, ao nosso olhar, pode ser muito simples, mas que, para a criança, fala de um processo de aprendizagem, fala da possibilidade dela ampliar as suas experiências e formas de aprender, que vão desde o momento
de uma conversa com a criança, da necessidade de se reservar um tempo para ouvi-la, de contar uma história, de assistir um filme, de fazer uma lista para o mercado, né, de oportunizar experiências de escritas a partir de um desenho, né, que ela possa ali expressar talvez um desenho da família, né, dos irmãos, dos primos, né, as tentativas de escrita espontânea, da possibilidade dela conseguir fazer um registro do nome dela, né, ou tentar contar uma história. Então, de coisas que às vezes vão parecer ser muito simples, né, e fazem parte do cotidiano da criança, mas que de algum modo vão tornando possível a apropriação de diferentes conhecimentos. E a gente podia listar aqui vários outros exemplos, né, que vão desde a contagem de objetos em casa, e chegar para que as crianças elas possam trazer ali as suas expressões, as suas opiniões. Isso tudo precisa ser pensado e organizado de forma que tenha um sentido também de acolhimento com essa criança, né, para que essa criança também ela perceba e sinta que ela tem um espaço, que ela está sendo ouvida, que ela está sendo percebida nesse contexto familiar. Então, acho que isso é uma questão que, assim, esse distanciamento, esse afastamento, ele dá a possibilidade para que vocês vejam isso com mais visibilidade, né? Vejam isso de uma forma mais concreta. Né? Porque muitas vezes quando a gente se depara numa reunião de pais, e aí na reunião, né, é reforçado, oportunize seu filho um papel, oportunize seu filho um lápis para que ele possa fazer um desenho, peça para o seu filho relatar de uma história, de um filme que ele assistiu. Isso às vezes parece ser coisas tão naturais, tão do cotidiano, mas que elas estão falando de processos de aprendizagem, estão falando da forma como que a criança se apropria do conhecimento. E por isso que eu acho que essa relação, né, das interações e brincadeiras, elas cada vez mais ela precisa e deve ser afirmada, seja dentro do contexto da escola e no contexto familiar. E, por outro lado, né, na construção dessa relação, penso que a escola também precisa, nesse momento, cada vez mais, aí, tenho total certeza do trabalho, do esforço que a escola tem feito, né, para estreitar cada vez mais esses laços, mas é entender que nesse contexto que é tão desafiador para a gente, cada vez mais isso se faz necessário, a gente realmente estreitar esses laços, contatos com as famílias, de modo que a escola possa ser pensada de uma maneira coletiva, né? Precisa ser um espaço de troca, precisa ser um espaço de acolhimento às dúvidas das famílias, e, acima de tudo, de orientação para as ações que são pensadas nesse cotidiano da escola. Essa ação ela não pode ser pensada de uma forma unilateral, ela precisa ser construída coletivamente, família, junto da escola. Acho que a gente está num momento que a gente precisa cada vez mais compreender que não é mais a escola e a família, mas é o que juntos a gente pode pensar e construir para fortalecer esse sentimento de pertença da escola, na relação com as crianças, na relação com os profissionais, na relação com os responsáveis das crianças. E aí entender que ações são essas, né? De que forma que essas ações podem ser pensadas coletivamente nesse espaço. E aí compreendendo que essa comunidade, ela é singular, ela é única. O CMEI Denizar Santos, ele tem uma história que o constitui enquanto CMEI. Tem uma história que se constitui com vocês hoje, nesse tempo presente. Né? Se constitui com vocês, famílias, nesse momento. E que cada vez mais a gente precisa buscar formas de fortalecer esses vínculos. Para que, de fato, esse exercício ele possa ser construído, né, possa ser pensado numa ação cotidiana, né, numa ação contínua nesse processo. E com isso a gente tem a oportunidade, né, nessa relação
de parceria, se colocar no lugar do outro, de compreender que as aprendizagens, elas estão sendo vivenciadas por cada um de nós, sem exceção nesse momento, né? E principalmente pelas crianças que estão nesse movimento, compreendendo esse outro espaço-tempo que está se organizando, no sentido dos vínculos, né, que estão sendo estabelecidos, escola junto às famílias, e que a gente consiga realmente com isso, né, a partir dessas vivências e compreendendo que o grande pilar que hoje move e se constitui da educação infantil são, de fato, as interações e brincadeiras, e que quanto mais a gente conseguir qualificar, né, e estabelecer esses vínculos junto a vocês, famílias, no sentido de potencializar ações que oportunizem essa criança interagir e brincar, maiores vão ser as possibilidades dessa criança de se apropriar de determinados conhecimentos, de se apropriar de determinados conceitos. E certamente, a organização dessa ação, o planejamento dessa ação, ela pode muito identificar diferentes contextos, de muitas vezes, negação dessa criança, contextos de violência, contextos de redução do lugar da infância, para realmente potencializar o fortalecimento de práticas cada vez mais solidárias, cada vez mais humanas, e que possam, de alguma forma, implicar no valor das relações com o outro. Porque acho que nunca a gente viveu na história, escancaradamente, né, essa necessidade da gente valorizar e, na prática, fazer esse exercício da compreensão da educação como um processo humano. Porque se a educação não se constituir por essa via, por esse processo de uma formação humana, a gente realmente não está fazendo educação, não está pautando por uma educação de qualidade. Então, acredito que, quando a gente pensa, né, nessa relação dos processos de ensino e aprendizagem na educação infantil, esses processos eles precisam ser pensados a partir desse aspecto do fortalecimento da escola como um espaço coletivo, como um espaço que realmente precisa ser afirmado para todos e sem distinção. E aí, como eu falei, receita não há, né? A gente não vai encontrar isso em nenhum protocolo, em nenhuma portaria, nenhum procedimento específico que indique, né, ações do que fazer ou do como fazer. Esse exercício ele vai se dar na relação prática do dia a dia e com cada espaço singular, desculpa, e com cada espaço, porque cada unidade de ensino tem uma história para ser contada. Eu acho que o processo vivido pelo Denizar é uma história única de vocês nesse momento, né, que de alguma forma, de algum modo, vocês estão, tenho certeza, né, que no esforço coletivo para realmente alcançar e ter aí a possibilidade de aprimorar cada vez mais os processos que vocês estão vivenciando nesse momento. Então, acho que minha fala vem muito nesse sentido, né, da importância e da relevância que é esses movimentos que vocês já estão construindo aqui, né, essa interação que está sendo feita hoje, né, nesse momento de reunião com vocês, famílias, eu não sei quantos momentos como esse vocês já conseguiram realizar, mas a necessidade de cada vez mais a gente, pelo menos enquanto a gente estiver nesse contexto, né, fortalecer esses vínculos, fortalecer esse contato, fortalecer essa comunicação, compreendendo que não é um exercício, né, nem uma orientação que vai ser dada apenas por via da escola, mas precisa ser construída com vocês juntos. Porque vocês estão, nesse momento, vivenciando a realidade, né, de estarem com as crianças em casa. E o que tudo isso vem, né, traz à tona, ou levanta de dúvidas, de questões, de tensões para vocês nesse momento. Da mesma forma, a escola está tendo que lidar com a relação do distanciamento.
de não poder fazer essa interação acontecer todos os dias. Mas que, de algum modo, esse distanciamento ele não pode nos paralisar, impedindo que os vínculos aconteçam. Então, eu acho que a fala vem muito nesse sentido, né, de afirmação mesmo da educação infantil, afirmação do espaço da infância, afirmação dessa criança, que tem tanta coisa, o tempo inteiro nos ensina muito, né, nos traz muitas pistas de como, inclusive, pensar esses novos contextos, esses novos tempos que a gente está vivenciando agora. Então, o que eu deixo aqui como mensagem, inclusive, para vocês, é que vocês intensifiquem esses momentos, que vocês possam ter aí esse movimento de partilha mesmo, né, de compreensão de que essa escola ela precisa ser assumida nesse momento por todos. E é isso que vai poder, nesse momento, minimizar, porque, infelizmente, o contexto ele já nos coloca numa situação de muitas exclusões, de muitas negações, né, de direitos, né, pensando na relação própria do acesso e permanência das crianças, por exemplo. Mas o que pode minimizar, talvez, os efeitos disso, de fato, vai ser o quanto vocês puderem afirmar essa escola como um espaço coletivo e um espaço que pertence e que é de todos. Eu acho que eu extrapolei meu tempo. E eu só tenho a agradecer, né? Desculpe se talvez a fala não foi o que vocês estavam pensando e planejando, mas, né, como eu falei, eu pensei muito nessa relação desse lugar de pedagoga, né, e do quanto que fico pensando mesmo, do desafio que vocês estão vivenciando nesse momento, né, lidando com esse processo de distanciamento aí, né, e do quanto que essas questões, na verdade, elas nos colocam em muitos momentos no limite, né. Rose, muito obrigada. Agradecemos imensamente ao carinho, né, de você estar disponibilizando esses valiosos minutos conosco, era isso mesmo que nós queríamos. A gente extrapola o tempo um pouquinho, mas é sempre bom te ouvir, né? O pai pediu, né, que tinha que trabalhar, infelizmente teve que sair, mas a nossa gratidão eterna mesmo a você, Rose. Muito obrigada. Se quiser continuar conosco, fique à vontade, tá? A gente só finalizar, né, a gente vai estender mais uns minutinhos só, para dizer para você... Marlúcia, desculpa. Avisa de Olira que a gente está trocando a interpretação. De Olira, Jaqueline está pegando a interpretação agora. Obrigada. Ok. Então, gente, para finalizar nosso encontro, eu gostaria de falar rapidamente para todos os pais presentes, familiares presentes, que a Prefeitura, justamente com a equipe técnica da Prefeitura, da Secretaria, da SEMI, juntamente com alguns representantes do Fórum de Diretores, está elaborando um protocolo para retorno das atividades presenciais na rede municipal de Vitória. Então, foram sendo elaborados 2 protocolos, um para o ensino fundamental e outro para a educação infantil, e esses protocolos trazem todas as medidas necessárias, né, para poder, um documento, né, que está trazendo todos os cuidados, garantias de proteção para as pessoas, para o espaço-tempo, e o currículo também da educação infantil e do ensino fundamental, falando mais especificadamente da educação infantil, então, nós estamos, esse protocolo, ele está em elaboração, em análise, nesse momento, pelos servidores, né, da Secretaria de Educação de Vitória, professores, assistentes, estagiários, e também dos conselhos de escola, tá? Ele já foi disponibilizado aos conselheiros, né, o arquivo, né, com o protocolo, para que os conselheiros façam a leitura, e nós temos já uma reunião marcada para o próximo dia 9, para discutirmos juntamente com o Conselho de Escola esse protocolo. Isso não quer dizer, gente, que nós temos uma data marcada para esse retorno. Nós não temos uma data marcada, inclusive até
né, com a prorrogação da portaria do governo do estado, nós até o momento estamos com as atividades suspensas até o dia 30 de setembro, podendo prorrogar, tá? Mas o protocolo, ele fala de um retorno gradativo das crianças, nesse primeiro momento, das crianças de 4, 5, 6 anos, né, que retornariam, as crianças menores ainda não, inicialmente, se ocorresse, né, um retorno mais... 5 anos, a princípio 5 anos, 5 e 6. O grupo 4, né, que eu falei, então, 5 e 6 anos, então, as crianças que estão completando 6 anos, que estão no grupo 6, e as crianças que estão completando 5 anos. Então, esse protocolo, ele traz todos os cuidados necessários, e ele vem dividido em 3 partes: os cuidados com os nossos alunos, nossas crianças, os cuidados com as pessoas que trabalham, né, nas unidades, nos casos dos servidores, e no terceiro ponto seria a estrutura, né, equipamentos, tudo que vai precisar ser adquirido para esse retorno. Então, a gente não tem uma data definida para esse retorno, mas o nosso objetivo, né, enquanto avaliação desse protocolo, é discutir mesmo como que esse retorno seria garantido, trazendo segurança para os profissionais e para as crianças, né? Então, a gente está em uma intensa discussão através das entidades também organizadas do município, os sindicatos, né, o Conselho de Educação também tem discutido essas questões, e a gente tem assistido várias lives, vários momentos aí, com profissionais relatando dos riscos de um retorno nesse momento em que a saúde ainda apresenta um índice de contágio tão alto do coronavírus, né, do vírus do Covid-19. Então, a gente está vivendo esse momento muito intenso de discussões, e eu gostaria de convidar vocês a participarem, através dos representantes do Conselho, nessa discussão, né? Dia 9, nós teremos a reunião do Conselho, os representantes do Conselho, do nosso CEMEI, né, são moradores da comunidade, né, se vocês não souberem, a gente pode depois nos grupos disponibilizar o nome dessas pessoas, e aí para vocês, né, se posicionarem mesmo acerca desse retorno, de como esse retorno poderia ser seguro, tá, garantindo vidas, que o nosso objetivo é que haja um retorno, mas que esse retorno seja um retorno em que as vidas de todos sejam garantidas, porque jamais podemos corroborar um protocolo onde aconteça atropeladamente um retorno às atividades presenciais e termos uma criança, termos profissionais que sejam contaminados por esse vírus nesse espaço, né, em que as relações são tão intensas. E a gente discute mesmo essa questão, como garantir esse espaço da educação infantil, onde o afeto, onde o contato, onde o convívio é tão intenso, com esse distanciamento. Como trabalhar com uma criança de máscara, de face shield, eles vão sair correndo da gente, né? Então, a gente, nesse momento, lendo esse protocolo, a gente não consegue, né, com tranquilidade, pensar no retorno diante desse quadro tão ainda angustiante que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria muito de convidar, né, a participação de vocês nessa discussão, tá? Eu vou pedir a vocês, a gente já extrapolou o nosso momento, mas eu pediria, se alguém quiser falar alguma coisa, que a gente estenda 5 minutinhos para as famílias, alguma mãe, algum pai, algum familiar que gostaria de se posicionar, falar alguma coisa com relação ao nosso encontro de hoje, ou com relação a esse assunto específico, que a gente possa, né, abrir rapidamente para essa fala. Alguém gostaria de se posicionar, de falar? Alguém quiser uma palavra? Só abrir seu microfone.
Aqui estão, algumas mães estão falando aqui, né, é impossível sem vacina, a mãe está falando aqui, a Uda está falando que não creio que vai mudar muito, né, só vai colocar as crianças em risco, né, quem trabalha com crianças sabe como que é difícil, a Carla está falando, a Uda também fala que não acho visível esse retorno, né, já estamos em setembro, então a gente entende, né, as angústias que vocês devem estar vivendo como pais, que são as mesmas que nós, enquanto servidores, também estamos vivendo. Alguém gostaria de falar? Marluce, eu posso só fazer um comentário? Pode falar. Tayane, pode falar, Tayane. Marluce, eu só queria uma dúvida. Nessa conversa aí com o conselho, eles vão falar em voz dos pais? Então, Tayane, vocês, como pais, vocês têm uma representação no nosso conselho de escola. Nós temos quatro pais, mães, né, que representam, foram eleitos, né, na última eleição do conselho de escola, e esses quatro mães, então, 3 mães e um pai, na verdade, né, esses 4, eles representam a fala de vocês. Então, se vocês quiserem, né, eu posso disponibilizar o nome, infelizmente eu não estou vendo nenhum deles aqui no nosso grupo. Eu olhei até aqui, porque eles foram convidados, mas a gente entende, né, o uso da tecnologia, muitas vezes não tem acesso, e não puderam estar aqui conosco, mas eles foram convidados. E aí, a gente pode disponibilizar os nomes dessas pessoas, se vocês quiserem, né, a gente pode estar tentando manter um diálogo com eles, que vocês possam ser representados através dessas pessoas. Você sabe quem são, Tayane? Não todos. Eu vou falar aqui o nome, acho que não tem problema nenhum. A Aniele Alóquio, que é a mãe da Maria Cecília. Temos o Eric, que é a mãe da Maria, né, que é aluna do grupo 2 do Vespertino. Temos a Edneuma, que é a mãe da Miriam, também é aluninha nossa do grupo 2. E temos também a Karine, que também é mãe da Sofia, do grupo 6, matutino. Então, são esses 4 representantes das famílias, né, de vocês no nosso conselho. Mas se você quiser deixar algum posicionamento nesse momento, Tayane, fique à vontade. Mais alguém? Não, a questão é só pela questão de que eu não concordo com o retorno das aulas presenciais, porque acho que não é um momento ainda para voltar até então, porque também não temos vacinas e coloca até em risco não só nossas crianças, como os próprios profissionais que trabalham na escola. Sim. Aí, a minha dúvida era se o conselho, eles poderiam passar esse tipo de informações, que eu, por mim, que eu sou uma mãe que não concordo com a volta das aulas. Sim, e temos uma representante do conselho, a Karine está aqui. A Karine pode estar levando, né, sua fala, né, Karine, que está anotando aí. Tem algumas mães também que se posicionaram aqui no chat também, de que não acha seguro o retorno. A gente agradece, né, e a Karine pode estar levando para a nossa reunião, que vai acontecer dia 9, né, e para representar, né, a fala das mães que estão aqui. Vocês não se sentem seguros, né, na verdade. Vamos ver aqui. A Karine está aqui. No chat tem mais algumas mães que também se posicionaram aqui. Marluce, eu vou só fazer um comentário. Pode falar. Porque eu tenho acompanhado o trabalho de um GT que foi organizado com a região metropolitana, que envolve todos os setores, né, que estão ligados às secretarias de educação da região metropolitana, da educação infantil. E esse GT ele tem realizado várias reuniões, né, para que se possa pensar numa ação mais integrada dentro da região metropolitana, principalmente pensando nessa questão dos protocolos de retorno. E aí, em todas as reuniões,
né, há um indicativo muito forte de que a educação infantil não retorna esse ano. Né? Essa é uma prerrogativa que tem sido discutida nesses encontros, levando em consideração todo o contexto vivenciado, né, e tudo que a gente tem acompanhado aí na mídia com relação à propagação do vírus, né, a própria questão do controle, né. Infelizmente, a gente não tem uma vacina até o momento. Então, infelizmente, o cenário que a gente tem hoje, a gente tem mais risco do que possibilidades aí para minimizar essa questão do controle do vírus, né? Verdade. Então, acredito que, nesse momento, o que as prefeituras estão buscando, né, é realmente um planejamento, uma organização, no sentido de garantir alguns aspectos relacionados à infraestrutura, né, a própria aquisição de alguns materiais, adequação de espaço físico, para que haja minimamente uma preparação. Mas penso que, se as discussões elas continuarem caminhando da forma que estão, né, isso falando em particular desse movimento, desse GT, a educação infantil provavelmente não retornará esse ano de 2020. Isso, assim, em função dos movimentos que a gente vem acompanhando. Né? Sim, então, eu acho que é uma questão que a gente pode ir acompanhando mesmo, e vocês, enquanto escola, né, e colocando as questões, levantando as proposições junto à secretaria, porque esse processo ele realmente vai precisar ser pensado com muito cuidado. Ok, Rose, muito obrigada pela colaboração. E, na verdade, a gente também tem ampliado muito essa discussão, e a gente tem ouvido muito, né, nos encontros que temos tido, né, via lives e tal, dessa impossibilidade desse retorno diante desse quadro que temos enfrentado neste momento. Com relação ao protocolo, são encaminhamentos que precisam ser realizados, né, até para o momento futuro, com certeza para o momento futuro. São estrutura que nós temos que mexer, nós temos que pensar na estrutura da escola, então são situações que a gente precisa mesmo estar realizando para pensar no futuro retorno, mas todos os indicativos, os momentos, todas as discussões que nós temos participado dão nessa direção de um não retorno da educação infantil no presente momento, né, inclusive, como a Rose mesmo relembrou aí muito bem, possivelmente até não por esse ano. Então, a gente precisa, né, deixar isso claro para vocês. Peço desculpas à Karine, porque a Karine é mãe do conselho e é também nossa servidora. Peço desculpas, Karine, que você estava na reunião, e ela também é do conselho. Então, ela já está levando para a nossa reunião essa colaboração das mães que estão presentes aqui e que se posicionaram por não se sentirem seguras para um retorno. A gente agradece, né, o posicionamento de vocês. A gente agradece a colaboração e, como o Rose muito bem lembrou, a parceria, nesse momento, é fundamental. Nós queremos estar juntos, né? Que nós todos possamos garantir e zelar pela saúde um do outro, né? Para que todos possamos chegar ao final desse processo tão doloroso para muitos de nós, todos saudáveis, todos, né? Com suas vidas garantidas, né? Todos nós. Então, esse é o objetivo, né, e nós esperamos, né, que esse primeiro encontro seja o primeiro de muitos outros que possam acontecer. Já temos a sugestão aí da gente fazer um novo momento. Não sei se a gente consegue, né, fazer antes porque a gente tem uma indicação de retorno desse protocolo à secretaria até o dia 10 de setembro. Né, então, nós marcamos a reunião do conselho para o dia 9, para a gente fazer essa discussão com os conselheiros, né, representantes de vocês, mas no dia 10 a gente já tem que dar um parecer à secretaria, né, das discussões que foram feitas. E a gente já vai, né, considerar aqui o posicionamento das mães que estão presentes aqui, que se dizem que não se sentem seguras com relação a esse retorno. Né, então, a gente está agradecendo aqui várias mães, a Carla, a Sara, a Vanusa, que estão presentes aqui e que se posicionaram, né, com a impossibilidade, a insegurança com relação a esse retorno. Nós agradecemos muito.
Bom, já extrapolamos o nosso tempo, então nós gostaríamos muito de agradecer, em especial a Rose, pela valiosa contribuição de hoje, né? Esse diálogo tão gostoso e tranquilo que nós tivemos. Agradecer também a Jaqueline e a Diolira, que nos auxiliaram na interpretação em Libras, né? Da nossa reunião, do nosso encontro. Agradecer a todos os servidores que participaram conosco desse momento. E agradecer em especial as famílias que estão presentes hoje aqui conosco, né? Alguns tiveram que sair, mas a gente queria agradecer muito o carinho, tá? Queria agradecer muito a participação de todos vocês, tá? Acompanhem, então, na próxima semana nós vamos encaminhar para vocês os logins e as senhas da plataforma, e vamos também manter esse diálogo aberto. Vocês podem ficar à vontade nos grupos e colocarem, né, também as questões, as dúvidas que vocês tiverem. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Muito obrigada a todos e todas, uma boa noite a todos e todas, e até o próximo encontro.